trailer. Nosso caminho foi inverso, né? Depois que a gente... quando a minha filha entrou no ensino médio, ela começou a ter muito compromisso de simulado, aula de sábado. A gente não conseguia mais ir para o veleiro. E a gente tinha que manter o veleiro, tinha que pagar marina e marinheiro, e é muito caro. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Viajamos com um motorhome montado por nós mesmos pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Ele se chamava Tortuga. Hoje embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Queremos realizar um sonho antigo de singrar os mares e descobrir novos lugares. Será que vamos gostar desse nosso sonho? Acompanhe-nos nesta nova aventura. Faça seu login no YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim ficará mais fácil de estar por dentro de nossas peripécias. Nós estamos em Luperón, República Dominicana, Luperón. Estamos aqui com mais ou menos 80, 90 veleiros em volta. Tudo em poito. Agora chegou tanto veleiro que não tem mais poita, não. Aqui é um lugar onde o pessoal se esconde dos hurricanes. Nós de vez em quando temos um saudade, um pouco de banzo, assim, do nosso tempo de veleiro, né? Ó, já aconteceu várias vezes de eu chamar o trailer de barco. Certo, né? Vamos lá no barco, não, no barco. Vocês ficaram quanto tempo no barco, gente? Ficamos 12, 13 anos, mais ou menos, por aí. Só? É bastante tempo. Nós não estamos um ano ainda no barco, cara. A gente começou, na verdade, nós começamos a velejar por conta de procurar alguma coisa para fazer depois de uma certa idade juntos já. Eu conheci a Diana fazendo um curso de espeleologia. Nós começamos a namorar no fundo de uma caverna, um abismo de 80 metros. Rapaz! Fazíamos rapel, fazíamos caminhada, uma opção de coisa. Quando a gente foi morar junto, e a vida, né, levou a gente cada um para o lado, trabalho aqui, coisa ali, nós paramos totalmente o esporte. E um belo dia, nós estávamos sentados no sofá, eu lembro até hoje, no nosso escritório tinha um sofá e ficava a televisão lá. Eu estava jogado assistindo Domingão do Faustão. Aí eu olhei para aquela televisão e pensei comigo, isso não é vida, gente. A gente se conheceu fazendo rapel no fundo de uma caverna e olha os nossos fins de semana que se tornaram. E aí eu falei, a gente precisa fazer um esporte e tal, fazer alguma coisa, voltar a se mexer, ter um passatempo legal e tal, ligado a uma atividade esportiva e tal. E ela falou assim, o meu avô velejava. Velejou até os 90 e muitos, né? Uau, que legal. E aí nós tínhamos tido, o máximo que a gente tinha de proximidade com o mundo da vela nós tivemos uma confecção fazíamos equipamentos de esporte e aventura. Então a gente fabricava bolsa para mountain bike, fabricávamos cadeirinha de escalada, e fazíamos saco de dormir, sleeping bag. E nós fornecemos o saco de dormir que o Amir Klink usou na invernagem polar dele, quando ele foi lá com o Paraty, primeiro Paraty 1, né? Ficou um ano lá. Isso. Se você ver no livro que ele escreveu, tem lá Polar Equipamentos, tem um agradecimento, era a nossa empresa, chamava Polar Equipamentos. A gente fez o primeiro saco de dormir de pena de ganso fabricado no Brasil. E ele foi lá com essa tranqueira nossa lá, se afundar no meio do gelo lá. Mas ele sobreviveu com o saco. E ele derrubou coisa em cima, ele conta, ele derrubou vinho em cima, teve que pôr para secar. Mas aí a gente não tinha muito conhecimento de vela e nada, e aí ela falou do avô dela, que foi um dos fundadores do ICSA, né, do IETCO de Santo Amaro, lá da Guarapiranga, onde
veleja o Robert Scheidt, né? Aham. E aí nós fomos atrás de ver como é que era isso de velejar, né? Eu fui atrás, fiz um curso na própria Guarapiranga, e eu tive muita sorte porque o professor Gustavo, hoje eu acho que ele nem dá aula mais, é meu amigo, veleja, né, até hoje, ele era mais um velejador de oceano do que de represa de competição. Então, nesse cursinho que ele me deu em 2 fins de semana na Guarapiranga, ele me ensinou a desencalhar barco, ele tinha uma carta náutica que ele fez da Guarapiranga, me ensinou localização com a bússola, fazendo visada. Foi um curso que me despertou esse lado de navegação mesmo, né? Não de competição, de ficar em veleirinho pequeno e tal. Mas o bom mesmo de velejar é oceânico, né? Oceânico, porque o problema do Brasil, o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa e não aproveita nada. É verdade. Inclusive, nós estamos proibidos a importar barcos usados para o Brasil. É o fim da picada. É o fim da picada. Eu acho que é um atraso enorme para a náutica no Brasil, porque não desenvolve. Você que é holandês? Eu sou. Isso, eu vi lá no site. Eu tive a oportunidade de conversar não, eu fiz uma entrevista por e-mail com um cara que trabalhou na Volvo Ocean Race. Ele era um holandês que era encarregado de organizar as paradas da Volvo pelo mundo. E eu tive essa oportunidade de entrevistá-lo, bater um papo com ele e tal, para um jornal que eu tive, né, chamado Alma Náutica, um jornal só de vela, foram 7 anos de jornal aí. E ele disse o seguinte, na Holanda, você tem acampamentos de vela, você tem o incentivo das crianças desde pequenininho, é um país desse tamanho, cheio de veleiros. A gente chegou de Nassau, aqui na República Dominicana, e mesmo lá nas Bahamas, nós já começamos a encontrar velejadores holandeses. Diz que aqui no Caribe está inundado. Aqui em Luperon tem pelo menos 4 a 5 barcos de holandeses. Pois é, se veleja muito, né? E é um país assim que a gente até não sabe, os brasileiros não sabem, não sei se o resto do mundo sabe, mas os brasileiros não sabem, porque você pensa em vela internacional, você pensa em Finlândia, você pensa Suécia, você pensa em países que têm o esporte um pouco mais, né, o foco um pouco mais no esporte, né? Mas, na verdade, a Holanda tem velejadores. Aqui em Luperon temos de tudo. Tem quase 100 barcos aqui. Tem gente da Holanda, da Alemanha, da russo, americanos. Gente, tá cheio, dinamarqueses. Esse grupo de velejadores é muito unido. A gente chega aqui, você faz amizade com todo mundo é legal. Nós estamos tendo um problema com as nossas baterias. Apareceu um rapaz aqui, eu sou especialista nisso. Ele já está 2 dias inteiros refazendo todo o nosso banco de bateria e não se vai em pagamento. Ele nem admite que você fala isso. Mas você falou que você está com saudades do tempo da vela. Porque assim, nós começamos com o trailer. O que aconteceu? Nós velejamos muitos anos, fizemos só da costa brasileira, umas 2 ou 3 vezes, de Santa Catarina até a Bahia. Deixamos o barco na Bahia, porque nós trabalhamos ainda, né? A gente tem esse péssimo hábito de dar trabalhar para ganhar dinheiro. Então, nossas saídas, tanto de veleiro quanto agora de trailer, né, são restritas ao período de férias. Quando a nossa filha, que hoje tem 21 anos, está fazendo veterinária, ela era pequenininha, a gente levava ela junto e a gente conseguia esticar um pouco os períodos de férias escolares, conversando com a escola e fazendo meio que um mês e meio a 2 meses de homeschooling, aí uma coisa meio... apenas para que ela não perdesse o início do ano letivo no qual a gente ficava velejando. Então a gente pôde dar umas esticadas aí, velejar 40, 50, quase 60 dias dentro a bordo, né?
Então, fizemos aí a costa, fomos para a Bahia, teve um ano que a gente deixou o veleiro lá na Bahia Todos os Santos, voltou para trabalhar, nas outras férias voltamos e ficamos 30 dias só passeando lá, conhecendo cada biboca, cada rio, cada buraco da Bahia. Enfim, aproveitamos muito, né? Brolho. Vocês foram aprender a velejar já no barco? No seu próprio barco você foi aprendendo realmente a lidar? Não, então, quando a gente estava na Guarapiranga, depois do curso, a gente passou uns 2, 3 meses alugando o barco. E a gente ia fim de semana lá, alugava e ficava apanhando. Mas é o melhor jeito para aprender. O vento na Guarapiranga ronda muito, né? Então é um aprendizado muito interessante, porque você tem que aprender muito rápido a manobrar, porque o vento, você ajusta a vela, daí a pouco ele gira completamente. Então, assim, foi um aprendizado bem legal. Aí nós compramos um veleiro na Guarapiranga e ficamos lá, uns 2, 3 anos? Né? Veleiro caindo aos pedaços, passamos 2, 3 anos reformando o veleiro. Até que a gente se propôs ficar um fim de semana consertando e um fim de semana velejando. Senão legal. E aí, a Guarapiranga ficou pequena, a gente aprendeu a velejar e queríamos ampliar os horizontes. Então, compramos um Aladdin 30 lá em Paraty. E aí, acabamos dando muita sorte, porque naquela época eu ia comprar um veleiro novo, estava negociando com o estaleiro para conseguir pagar o veleiro nas etapas da construção, né? Fiz um cronograma lá com o estaleiro e cheguei a fechar o negócio, só não fui lá para assinar e para pagar a primeira parcela, porque não deu tempo, eu tinha marcado isso para outra semana. E nessa semana de intervalo, eu estava com o telefone. Uma das coisas que eu falei para o dono do estaleiro foi: eu quero o telefone de pelo menos uns 4 ou 5 proprietários que tenham feito o veleiro com você para conversar com eles, para ver como é que foi essa negociação aí, para ver se eles gostam do barco. Então ele falou: não tem problema. Ele me passou o telefone de 6 pessoas e eu consegui falar com 5 e já tinha me dado por satisfeito. Ia fechar o negócio com ele. E durante essa semana eu achei o 6º, que eu não tinha conseguido conversar. E ele estava vendendo o veleiro dele praticamente novo. Ele foi até a Bahia, ele pegou do estaleiro, documentou, foi até a Bahia, largou o veleiro lá, pediu para alguém trazer para Paraty e pôs à venda. Eu queria ser muito pequeno, ele queria o maior. Era um 30, era um problema nada, ele queria o maior. E aí eu, ao invés de comprar, eu negociei o preço com ele, ao invés de comprar um veleiro zero, que ia sair muito mais caro e ia demorar provavelmente uns 2 anos, acabei ficando com esse que era praticamente novo e já estava, ela foi subir nele e sair velejando. Que legal. Então, a nossa história é bem diferente. A gente tinha um motorhome, a gente desfez do motorhome, nós fizemos uma rifa do nosso motorhome, que era muito conhecido, o Tortuga. Então a gente resolveu, vamos sortear o carro, fizemos 1000 números, a R$160 cada um. Em um mês, vendeu tudo. Foi bem. Nossa. Em um mês. Aí a gente, agora não temos mais motorhome, o que nós vamos fazer? Vamos partir para o nosso sonho, que foi sempre ter um barco. Eu naveguei na Marinha Mercante, como marinheiro, raso, certo? E eu tinha esse vírus, desde garoto eu quero meu barco, quero ir para o mar, etc, etc. E eu passei o vírus para ela. É que vocês estão com um trailer, né? Nós estamos com o trailer. Nosso caminho foi inverso, né? Depois que a gente... quando a minha filha entrou no ensino médio, ela começou a ter muito compromisso de simulado, aula de sábado. A gente não conseguia mais ir para o veleiro. E a gente tinha que manter o veleiro, tinha que pagar marina e marinheiro, e é muito caro para não usar, né? Então, qual foi o último barco de vocês? Qual foi o tamanho? Os 30 mesmo? Não, foi um Aladdin 30. Nós passamos 10 anos com o Aladdin. E o motivo de vocês venderem... Que a gente não estava usando. O nosso plano era, depois que a minha filha Helena ficasse mais velha, tivesse mais independência, a gente voltasse a comprar. A gente queria alguma coisa por volta de
34, que acho que 34 pés por aí seria um tamanho muito bom para nós dois, e voltaríamos a velejar com mais tranquilidade. Mas o destino geralmente é diferente. A criançada, quando chega aos 15, 16 anos, ele tem um círculo de amizade deles que eles não querem deixar. Bom, com essa idade ele ainda ia. Porque assim, nós tivemos o privilégio de poder levá-la nessas viagens todas pela costa. Então, ela mergulhou em Abrolhos, a gente saía à noite. Bom, você sabe como é que pegava o bote para ir mergulhar à noite, ver camarãozinho, ver peixe nas pedras. Ela cresceu esse ano. Tanto que ela foi fazer veterinária, né? Hoje ela está terminando, ela está indo para o último ano, né? Esse é o penúltimo ano, ano que vem ela termina a veterinária. E eu acredito muito a essa vivência que a gente conseguiu dar para ela em relação à natureza, em relação aos animais, essa convivência mais íntima. Ficaram só no Brasil, né? Só no Brasil. Aí a gente até pretendia, né? Falar, quem sabe, então, com 34, 36 pés, a gente vai embora para o Caribe, começa a fazer alguma coisa, depois já mais tentando aí um olhar meio de aposentadoria e tal. Mas nesse meio do caminho, a gente foi passear e foi visitar os trailers, só para ver. E aí, porque assim, quando a gente era criança, claro que a gente não se conhecia, né? Mas as nossas duas famílias acampavam. O meu pai viajou o Brasil todo acampando com aquelas barracas, tinha aqueles canos enormes, coisa, né? Os pais dela também. Então a gente tinha um pouco essa vivência do campismo já, e deu um pouco de saudade, porque como a gente mora no interior de São Paulo, nós moramos a 50 quilômetros de São Paulo. Onde vocês moram? Da cidade. Em Vargem Grande Paulista. Depois de Curitiba. Você pega na Raposo Tavares, você passa Osasco, Cotia e depois Vargem Grande Paulista. É um pouco antes de São Roque. Então, para a gente chegar em Paraty, 5 horas, pelo menos, de carro. É complicado. E aí você pensa assim, bom, um trailer eu deixo aqui na minha casa, o meu trailer está aqui, eu abro a porta da sala, tanto que de vez em quando a gente fica de saco cheio de ficar dentro de casa, a gente vai dormir no trailer. Matando saudade. E em 5 horas vocês já viram um monte, né? Entendeu? Então a gente acabou optando por comprar um trailer, né? Nós pensamos, muito aquela história, né, que todo mundo pensa, trailer, motorhome. E aí a gente, nessa fase que a gente está, a gente tem que dispor do carro ainda para trabalhar. E como o investimento é um investimento bastante razoável, a gente comprou um trailer importado, novo, né? Um Winnebago americano. Winnebago, de rodado duplo. Então, um super trailer, maravilhoso e tal. Não chacoalha. Tem mais essa. Não solta também. Não solta. Não aderna. Então. Mas assim, então a gente acabou optando pelo trailer para poder liberar o carro para trabalhar e tal, né? E não precisar nessa fase e tal. E por enquanto tá nos servindo bem e tal, então estamos bem contentes. Então, e aí a gente passou para o mundo do caravanismo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo. Eu sou a Helena. Eu sou a Diana. E esse é o Trailerando Por Aí. E nós vamos fazer o que agora, Diana? Nós estamos indo buscar o nosso bebê lá em Itu. E você vai acompanhar. Você vem junto com a gente. West Virginia and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Ela tem freezer, ela é uma Domec maravilhosa. Dometic. Dometic maravilhosa, com espaço bem grande, freezer separado. A cama do
trailer é queen size. A gente tinha colocado 2 parâmetros para se decidir pelo trailer. Um era o tamanho da cama, que a gente precisava caber deitado com conforto, e o outro era a gente poder ficar em pé, porque nós somos relativamente altos e a gente não queria ficar baixado, nem ficar raspando a cabeça, nem bater a cabeça. O mundo da náutica, da vela, que é a nossa referência, a gente sofreu, apesar do nosso barco ter um pé direito legal, ele tinha um pé direito legal só no salão principal. Você se deslocava pro quarto lá pra frente, você precisava ficar baixando a cabeça, e acabava que você ficava 30 dias, 40 dias viajando de veleiro, dava dor nas costas, entendeu? Fora os roxos, bater, tudo que é canto. Então, esses 2 parâmetros foram os primeiros. Primeira coisa, ficamos em pé. Eba! Segunda coisa, vou deitar na cama. Aí deitei na cama, super espaço. E a intenção de vocês é fazer o quê? Cruzar o Pacífico? Sim. Nós vamos para Panamá, cruzar o canal, no Mar de Cortés, descansar em Mar de Cortés, depois nós vamos para as Ilhas Marquesas, aí vamos para o oeste, em sentido Indonésia. Antes de atravessar, a travessia vai ser lá para novembro, por aí. Não, claro, isso Tudo é... Quando você tá no mar não tem horário, né? Não tem. O ritmo é completamente diferente. Então, essa é... Claro. Porque a gente sempre fazia e a gente trouxe isso pro trailer, assim, tá bom, fica, tá ruim, vai embora. É claro que você depende da meteorologia, coisa e tal, mas você está num lugar bom e ficar, é o que vale, né? Para isso que a gente tá nessa vida. Não é vida. sempre, não. Aqui tem pessoas que estão aqui no barco deles há 12 anos. Olha, imagina o fígado dele com esse rum bom que tem aí, como é que não deve estar? Falando nisso, ontem a gente exagerou ontem à noite. Cerveja, rum, vinho, foi tudo. Mas essa é uma diferença grande, no veleiro e no motorhome, trailer, tanto faz. A gente planeja sair, mas nem sempre tem que esperar o clima, esperar o vento estar na direção certa. Trailer não, liga o carro e vai embora. Então, a gente sentiu essa, vamos dizer, essa facilidade que é interessante, mas por outro lado, você obviamente com o veleiro chega em locais que jamais você vai chegar de motorhome, né? Você pode até pegar um barco para ir, mas você pegar, por exemplo, as vezes que a gente ficou na Ilha Grande, do lado de fora da Ilha Grande, pelas praias maravilhosas que tem, ou você chegar em Abrolhos, isso não tem, né? Impagável. Não tem comparação. É impagável a sensação. Mas vocês ainda saíram do Brasil? O trailer já saiu. Fomos até o Uruguai. Fizemos o Uruguai o ano passado, né? Em janeiro. Vocês estão muito presos com o período de férias. A gente na verdade tem essa... Porque assim, o nosso problema é esse. A gente não sai para ir para o Uruguai. A gente vai naquela direção. Legal. Isso é fantástico. É um pouco da vida de vela que vocês levaram pro trailer, então, né? Sim. Porque assim, a gente por exemplo, íamos para o Uruguai, chegamos numa determinada cidade que era para ficar um pernoite, a gente ficou 4 dias. Tava bom. Nós passamos por lá e fomos parar em Ushuaia. Nós chegamos... A nossa ideia era fazer só o Uruguai mesmo. Tanto que a gente ficou bastante tempo lá, conhecendo as cidades principais e outras cidadezinhas menores. Entramos ali pelo Chuí e saímos ali por cima por... Como chama? Santana do Livramento. A gente entrou por lá. A gente fez a volta por baixo. Pelo Chuí e saiu por ali. Pelo mar ali, né? Enchemos as tulhas de rum na entrada, acabou, na saída enchemos outra vez para sair. Aliás, o último rum dessa viagem acabou de acabar. Meu monte gay acabou. Agora eu vou te dizer, o rum aqui é fantástico. É bom. É fantástico.
Eu sei, a gente paga muito caro por um rum que vem dessas regiões aí. Então, mas sabe o que nós estamos tomando aqui de vinho? Vinho chileno. É. Gato negro. E a intenção de vocês é continuar no trailer ou voltar pro veleiro? Não, trailer. Por enquanto, trailer. Por enquanto, trailer. Então tá gostoso, vocês estão curtindo isso. A gente começou, na verdade, faz em 2018, meados de 2018, né? Então, assim, para nós é uma coisa relativamente nova. E a gente está descobrindo ainda, tem uma porção de lugares que a gente quer viajar, quer fazer viagens mais longas. Eu acredito que mais uns 2 ou 3 anos a gente consiga ter uma aposentadoria mais no sentido de parar o trabalho, né, e de ter mais tempo para fazer viagens mais longas. E tem como se sustentar, né? Sim, estamos atrás, né? Estamos correndo atrás aí. Agora eu gostaria de saber alguma coisa que, na verdade, é o porquê desse encontro nosso. O que você realmente detestou quando você estava no barco? Que eu detestei? Eu, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o tamanho do nosso barco. Nosso barco era muito acanhado. Então, eu passava muito tempo... Que o Aladim, não sei se vocês conhecem o projeto do Aladim. Não conheço. Você desce do cockpit e você chega ali onde tem vamos dizer, a cozinhazinha ali. Sim. E essa parte, ela tem um pé direito que você tem... Que eu tenho 1,83 m, 84. Ali eu conseguia ficar em pé, só ali na hora que desce da escada. Dali para frente, onde você tinha lá já já começa a baixar ali, né? Já tinha que ficar baixado. Então, se você fazer viagens mais longas, tem que ficar o tempo todo abaixado, ou então, sabe, acaba batendo o corpo. Ficava muito forte, né? Entendeu? Assim, então, me incomodava muito o espaço. Essa era a primeira coisa que, quando você fala assim, o que me incomodava, era a primeira coisa. O veleiro era muito pequeno. Por isso que eu acho que, assim, para o nosso tamanho, seria alguma coisa aí por volta entre 34 e 36 pés. Seria... Nós chegamos a ser sócios de um veleiro, era um 33, né? 35, não, 33. 33, um 33 pés. Um projeto também do Cabinho. Mas assim, compramos com outras pessoas, durou logo 30 dias. É mais fácil dividir a mulher com alguém do que um barco, viu? Eu vou te falar, era uma desgraça. Mas toda a sociedade, quando você funda, a fundação da sociedade, primeiro item no contrato, como que a gente faz para separar? Isso. Sim. Pois é. Para sair da sociedade, eu falei, olha, eu gostaria que vocês comprassem a minha parte, porque eu quero pular fora. Não tá dando, eu sou muito chato para dividir alguma coisa com vocês. Enfim, sempre tinha problema, né? Você chegava lá, o barco tinha não sei o que quebrado, que o último que usou deixou, não consertou. Você ia usar, em vez de você poder usar no seu fim de semana, você precisava ficar arrumando o que o outro quebrou. E aí eu falei, olha, eu gostaria que vocês comprassem a minha parte. Não sei, vamos ver. Aí ele me deu uma ideia, na semana seguinte, eu falei assim, olha, eu tenho um amigo meu que ele quer entrar aí, ele vai comprar a minha parte. Mas se eu fosse vocês, eu comprava, porque esse cara é muito chato. Ele é mais chato do que eu. É pior do que eu. Claro que foi um blefe, claro que eles compraram correndo a minha parte, aí eu consegui sair. Saiu fora. E depois do tamanho do barco, mais alguma coisa que você fala, porra, não quero mais, isso é muito chato. Então, a distância me incomodava muito, né? São basicamente 3 coisas. O tamanho, a distância da onde a gente mora. Porque assim, eu não morava a bordo. Então, eu tinha que viajar para usar o barco. E essa distância era uma distância muito grande, de 5 horas de carro. Você imagina, depois de 5 horas de estrada, você chegava esbagaçado, não dá para você chegar e sair. Você tinha que dormir no barco, descansar, arrumar o barco, abastecer, fazer uma outra coisa. Para depois sair com o barco. Depois sair, exatamente. Então, fim de semana é impossível. Não tinha como usar o barco. E agora com o trailer, vocês acham que é melhor ficar no trailer do que no barco? Em que sentido?
o espaço do trailer é muito mais confortável, né? Sim, mas é melhor, você gosta mais de estar com o trailer do que com o barco? Não, eu acho que são coisas diferentes, não dá para comparar, que é como aquilo que eu te falei. Quando você está com o barco, você vai a lugares, você vivencia coisas diferentes, né, do que quando você está com o trailer. Você até tem, por exemplo, um grupo, amizade, você está junto, você viaja, você pode viajar com outras pessoas, tanto no barco quanto no trailer. Mas o tipo de viagem, o planejamento que você tem, conhecimento, uma coisa que no barco sempre me agradou muito, é que eu me obrigava a investir no meu próprio conhecimento. Sim. Eu estava sempre estudando, estava sempre procurando aprender, se fosse meteorologia, mecânica diesel, navegação astronômica, bússola, carta, lugares novos, perigos, né? Literatura. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E isso, a vida no mar, ela te obriga a fazer, porque na hora do vamos ver, só tá vocês dois ali no meio do nada. Exatamente. Você está trabalhando dia e noite no barco. Sempre tem alguma coisa para fazer. Você não escapa disso. Nós estávamos indo para uma das viagens que nós fizemos para Abrolhos. O vento estava desencontrado, o mar estava picado. A gente ligou o motor para poder motor velejar. O motor pifou. Daí, umas 2 horas, estourou a vela. Ixi. Nós ficamos sem motor, sem vela, porque não tinha vela reserva. Foi nesse dia eu aprendi a extrema importância de levar uma vela reserva. Vela reserva, exatamente. Mas graças a Deus a gente conseguiu no riso. Ela rasgou na horizontal, a gente baixou um riso, conseguiu ter meia vela. E aí eu fui aprender como é que se consertava o motor a diesel junto com ela no meio do Oceano Atlântico, entre Vitória e Abrolhos, no meio do nada, chacoalhando. E balançando, né? E balançando. Com mar picado. Mar picado. Então, acertamos o melhor rumo possível para parar de chacoalhar, que era, obviamente, completamente fora do rumo para Abrolhos. Colocamos no piloto automático e descendo lá, e se Deus quiser, né? Arranca, desce, tira a coisa, tira a bote, tira a sacola, tira nada dele. E obviamente o motor estava lá, mas o tanque era no fundo do barco. Entupiu a saída entupiu a saída do tanque do motor. Assim, os cantinhos onde estão as coisas no barco, é tudo aquele o lugar mais acessível do mundo. Tudo no build. Precisa ser contorcionista, né? Sim. E aí... Então, assim, essa diferença que tem, por exemplo, a gente aprendeu muito no mundo da vela, vamos dizer assim, a preparar as viagens, a se planejar para as viagens. Então, essa é uma coisa. Quando nós fomos para o Uruguai, nós nunca tínhamos ido nem ao Uruguai, nem de carro, nem de trailer. Mas a viagem foi muito tranquila, porque a nossa preparação, toda a preparação do roteiro, todos os pontos, cálculo de distância, até isso, né? Combustível, diesel reserva. Tudo que a gente aprendeu com o veleiro, a gente aplicou. Então foi uma viagem muito tranquila, muito gostosa. A gente conseguiu curtir bem a viagem, transferindo essa habilidade, vamos dizer assim, de preparação e de execução de viagem da vela do caravanismo, né? Então, e uma outra coisa, a terceira coisa que me incomoda muito aqui no Brasil são os preços para tudo, né? Tudo é exorbitantemente caro. Um veleiro é exorbitante, uma marina é exorbitante, um marinheiro para abrir o barco e jogar uma água doce é exorbitante. As peças, você precisa trocar um anodo de barco, pelo amor de Deus. Uma pintura de fundo. Uma pintura de fundo é fortuna. Um galão hoje está, sei lá, R$700, R$600, um galão de venenosa. E você fala assim, poxa, não dá, né? Não dá. O dinheiro que você enterra ali, se você não estiver realmente a bordo, usando e viajando, não dá. É isso que eu acho que eles precisam abrir aí no Brasil. E se eles abrem a possibilidade de você poder comprar um barco usado, aumenta demais o leque. E eles estão perdendo muito com essa proibição. Porque o cara vem, compra o barco, vai precisar de peça, vai precisar de marina, mão de obra. Aumenta muito
esse mundo, 8.000 quilômetros de mar, de praia, de costa, pelo amor de Deus. Olha o show que não seria isso. Você tem, eu acho que essa classe política nossa, ela pensa muito pequeno. A quantidade de divisa, de dinheiro que entra num país com o turismo é absurdamente grande, frente a essa pequenez de querer ficar com impostinho, aumentando imposto e proibindo isso, proibindo aquilo. Né? É importante o jeito que o pessoal trata o turista aqui, meu Deus. É dinheiro de fora entrando, pô. Então, no Brasil... Claro, você imagina que ia ter de gente comprando veleiro e entupir essa costa toda, e abrir marinas novas, ia ter comércio na costa. Emprego, o problema do Brasil é não se explora o turismo, se explora o turista. Exatamente. Isso é complicado. Eu andei fazendo uma pesquisa na rede social, comparando motorhome versus veleiro, para saber quais seriam as maiores dúvidas, né? Teve só uma pergunta importante, e não foi nem de um brasileiro, foi de uma americana, do que eu sinto falta no motorhome. Por enquanto, eu não sinto muita falta, não. Eu adorei o tempo que a gente viveu no motorhome, foi muito bom, mas agora no veleiro não tá dando para sentir saudades ainda, pelo menos. É exatamente o que acontece com a gente. Acho que para a gente ter termo de comparação, precisaria ficar 5, 6, 10 anos com o trailer para poder comparar com os 10 anos de veleiro. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, o que você sente falta, Ricardo? Eu sinto falta de poder estar numa baía com a âncora jogada, e você ter uma noite estrelada. A gente sabe que não é todo dia, que obviamente, né, que tem tempestade, que tem vento, né, que tem frio entrando, que você precisa ficar vigiando para o seu barco não bater no outro, para não agarrar, etc. Mas você tem lembranças daqueles dias, sabe, daquelas Noctiluca iluminando quando você está velejando, aquela velejada perfeita, né, de barco que você ajusta tudo, coloca no piloto automático, aquele silêncio do casco do mar, e você abre um vinho branco e fala assim, não quero outra vida, entendeu? O nosso maior perrengue foi chegando em Vitória, né? Chegando em Vitória também, a gente também acabou adiantando a chegada, era para chegar com o dia amanhecendo, porque lá você tem... 2 portos. Dois ou 3, né? 3, Três portos, né? Tubarão e Porto de Vitória, mas não sei onde. E é um entra e sai de navio e de rebocador, que assim, eles vêm de todos os lados, parece mosquinha na banana, entende? Você não consegue nem enxergar todos, né? Uhum. Naquele tempo a gente não tinha o AIS, né? Depois, nos últimos tempos de veleiro, a gente instalou um rádio com AIS, então você até tinha uma visualização ali, um alarme, coisa e tal, né, para ajudar, mas naquele tempo ela ficava lá no cockpit, lá agarrada lá. Luz. Exatamente. Na cruzeta ali, e aí eu lá e tal, e vem, não vem, tá vindo ou tá indo, não sei, olha a luz, que luz, e a gente quase, por incrível que pareça, quase foi atropelado por um navio, né? Parece incrível falar, mas assim, o capitão do navio chegou a me chamar no rádio porque ele não sabia se ele tinha passado por cima de mim ou não. Nossa. E assim... Não, ele teve que ligar o motor e dar ré. Eu precisei ligar o motor e engatar a ré, e o navio passou... Do lado. Coisa de 4, 5 metros. Nossa. Foi o dia que eu mais chacoalhei, foi na... Nem no tempo ruim de Abróis eu chacoalhei tanto quanto na marola que o navio fez, a 5 metros. Muita coisa, gente. Eles são pesados, aí formam aquelas marolas enormes, balança pra caramba. E assim, ele estava muito rápido, ele estava, acho que, saindo, né, do porto, e eu não sei se ele estava em excesso de velocidade ou sei lá o quê, mas
E a gente estava preocupado porque tinha realmente muito rebocador, os rebocadores andam muito rápido, cruzando ali para tudo que é lado, tinha navio chegando de cima, navio chegando de trás, e eu estava preocupado, né, com o meu Boreste. E esse cara surgiu de bom bordo a milhão ali. É isso aí, a entrevista foi muito longa, eu tirei os melhores trechos. Alguns trechos o som estava comprometido demais, então eu precisei regravar ele para pelo menos ficar bom o bastante aqui. Eu sei que ele está comprometido, mas foram as circunstâncias. Vamos ver se vocês gostaram. A gente pode tentar fazer mais vezes, mais vídeos como esse, desde que o som colabore um pouco mais. Mas foi muito legal e eu fiz questão de trazer ele para cá, para vocês, porque valeu demais a pena. Estamos abertos aí, outras sugestões, outras pessoas, a gente pode tá vendo de fazer mais vídeos desse daqui se vocês gostaram. Até a próxima, semana que vem tem mais.